Olá, dando continuidade ao nosso curso Liderança Autêntica, vamos falar nesse quarto módulo sobre ambiente saudável. Como venho falado desde as primeiras aulas, a proposta de uma liderança autêntica a partir de 2020 surge com a necessidade de darmos uma prioridade ao ser humano dentro das organizações e, de fato, tratá-lo com todo o cuidado e com toda a importância que merece. Afinal de contas, nós temos consciência que a inteligência artificial existe, é real e está a cada dia mais integrada na nossa rotina, porém, sabemos que a força de trabalho humana, em muitos casos, ainda é a principal fonte de poder, de conquista das organizações. E é com essa proposta, com esse sentido, que vamos aqui trabalhar a ideia de, mais do que antes, e que essa seja uma proposta que venha se fortalecer a cada dia mais, nós tenhamos um ambiente saudável, por meio de algumas posturas ou alguns comportamentos que de fato se tornem práticas dentro das organizações. Então, eu começo a primeira aula dentro desse módulo falando sobre respeito. Veja bem, é importante nós termos consciência que a cada dia mais, não tão somente o valor, o salário financeiro é importante para você continuar ou você seguir dentro daquela empresa, dentro de uma organização. Nós sabemos que as pessoas são motivadas por inúmeras questões, motivações e não apenas uma questão financeira. E dentro desse contexto, o respeito assume um papel importantíssimo. Eu não estou falando tão somente de questões ideológicas, não é tão somente esse o foco, mas eu quero abordar o respeito como uma circunstância a ser cuidada diariamente e não apenas seja em época de eleição ou em épocas de ideologia muito forte, como a que nós estamos vivendo agora. E dentro desse contexto, eu acredito que o líder precisa, sim, assumir uma postura que, primeiro, respeite as diversas opiniões, os diversos comportamentos. É óbvio que tudo dentro de muita ética. Dentro do meu trabalho com a minha equipe, nós temos isso aí muito forte. Eu entendo que a base das relações, não apenas relações de negócios, relações profissionais, a base de qualquer relacionamento, eu entendo que seja o respeito. E é com esse propósito que eu acordo todos os dias e tento cuidar das minhas relações, seja em casa, seja no meu trabalho, seja no ambiente social. Por quê? O respeito, ele vai além das questões profissionais, muito além daquele momento que você está ali produzindo, trabalhando, por mais que você fique muitas horas focado naquilo. E aí, apesar de ter um trabalho presencial, eu entendo que esse respeito, ele com muita tranquilidade pode ser aplicado e deve ser cobrado também dentro dos ambientes virtuais. E mais uma vez, os líderes têm um papel de grande valia nesse contexto. Então nós temos hoje
quase a maioria das pessoas fazem parte de um grupo de WhatsApp ou de vários grupos de WhatsApp, sendo que um deles é o do trabalho. Então, é importante que esse grupo seja um grupo realmente sério, que atenda às finalidades. Nós temos, às vezes, grupos de trabalho em que as postagens vão, digamos, ficando muito flexíveis até certo ponto que perdem o respeito. E é isso a gente pode muito bem interpretar como se acontecesse presencialmente. Então, é um cuidado que nós temos sim que manter, observar. Não só no ambiente, mas eu me refiro também ao respeito a cada peculiaridade dentro de cada circunstância, com cada indivíduo, com cada membro da sua equipe. E aí tem um ponto que eu aplico e reputo de muita importância dentro de todo esse contexto. Respeito, para mim, também tem muita relação com discrição. Então, muitas vezes, alguém da sua equipe vai chegar até você relatando um fato e pedir para aquilo, um fato de ordem pessoal, ou enfim, algo que ele não quer que aquilo ali chegue aos demais membros, aos demais colegas de trabalho. E aí, é importante que isso seja respeitado. Então, quando eu me refiro a respeito dentro da liderança, primeiro, você respeitar o espaço do outro. Segundo, você respeitar o que o outro, porventura, venha a relatar a você. Terceiro, você como líder, você tem sim o dever de zelar por esse respeito. É lógico que nós estamos aqui vivendo numa realidade, então pode haver algum conflito ou algum mal entendido com toda certeza, com muita naturalidade. E aí, quando eu coloco o respeito, é o respeito até como uma forma de você solucionar qualquer conflito que possa, porventura, surgir. Porque se você parar para analisar friamente, com muito menos, veja bem, com muito menos incidência, os produtos e os serviços dentro das organizações causam os problemas. De outro lado, com muito mais ocorrência, as relações interpessoais são as grandes geradoras dos conflitos. Então, quando você estabelece o respeito ali no seu ambiente de trabalho, volto a repetir, seja presencial, seja virtual, você já elimina, ou pelo menos você reduz com muito mais força a ocorrência desse tipo de desgaste. E eu acredito aqui que o líder ele precisa sim se posicionar. Precisa se posicionar. Então, dentro da criação de um ambiente saudável, por que eu coloco o respeito em primeiro lugar? Porque você vai ali, por exemplo, numa entrevista de admissão dentro da equipe, você vai expor as suas, as exigências, vai analisar quais são analisar o currículo, quais são as virtudes daquele colaborador, e a partir daí, o ideal é que você, admitindo aquele colaborador, você já seja bem claro com as regras do jogo. E mais ainda,
que você compreenda aquela pessoa dentro da totalidade, né? Dentro da personalidade, o perfil, enfim. Isso tem muita relação, muitas vezes, com recursos humanos, que já deve ter feito digamos, essa análise antecipadamente. Mas o objetivo é fazer com que o respeito seja já definido como uma forma de interação desde o princípio. Então, eu entendo que quando o líder ele quer influenciar, eu entendo que o respeito também deva ser uma mensagem bastante clara e nítida, que ele tem que sim fazer valer, fazer dentro da sua equipe, no seu dia a dia, no cotidiano, e volto a repetir, mais ainda o respeito com o seu público externo. Porque nós sabemos que o respeito, ele, sobretudo hoje numa sociedade às vezes um pouco impaciente, em que o diálogo está mais escasso ou mais acelerado, é mais fácil que situações desrespeitosas possam vir a acontecer. Então, o líder ele precisa sim zelar por esses valores. Pode parecer que isso que eu esteja falando conste em diversos códigos de ética, regulamentos, aqueles cursos que algumas empresas fornecem de interação. Porém, em muitos casos, isso se resume apenas àquele primeiro contato. E aí, eu convido você que quer ser um líder autêntico, que zele por isso diariamente. Eu digo sempre que nós temos que aprender todos os dias, buscar uma evolução contínua, uma aprendizagem continuada e fazer com que os valores sejam cumpridos com muito mais intensidade. E não deixar com que isso seja só aquela primeira lição ou fique apenas constando ali das diversas regras de conduta ética que compõem muitas organizações. Então, o respeito é o primeiro ingrediente dentro de um ambiente saudável e eu tenho certeza que com respeito muito há que se acrescentar e as conquistas virão com maior facilidade. Até a próxima aula.